plano que você faz na sua vida e que envolva dinheiro passa por um orçamento, não é? Dentro da companhia, isso também acontece. O planejamento da empresa começa com um plano de orçamento, que envolve aspectos financeiros e também operacionais. A intenção de um orçamento é controlar o custo das operações, avaliar o desempenho dos indicadores e criar ações corretivas para o que for necessário. Mas para que tudo isso aconteça, o responsável pelas operações de planejamento na unidade precisa se estruturar durante todo o ano para fazer uma boa negociação do orçamento já para o ano seguinte. Essa negociação acontece sempre no início de cada ano. Tanto a unidade quanto a administração central precisam se organizar e se estruturar. Afinal, a negociação é fundamental para atingir as metas. O responsável pela unidade, que também é responsável pelo orçamento, não pode apenas receber o documento. Também é necessário ter influência sobre ele, se envolver e negociar. Além disso, ter todas as análises dos impactos dos indicadores, como ocupação da frota fixa, jornada, segunda viagem, PNP, pallet por ajudante e eficiência da frota da puxada com base nos simuladores, definem como a unidade vai trabalhar ao longo do ano. Até porque o orçamento da unidade deve ser baseado nos indicadores de produtividade que são mensuráveis. E é dentro da unidade que fazemos isso, através dos controles e da execução da rotina. A realidade do local deve ser espelhada no orçamento e os desafios financeiros nas metas dos funcionários da unidade. Definido o correto orçamento, vamos monitorar o comportamento mês a mês, além de analisar os impactos negativos e positivos na rotina de SDG, na gestão de custo mensal e nos dimensionamentos mensais com regionais e AC. Para isso, devem existir donos para o que chamamos de pacote. São eles que devem fazer a defesa de acordo com o que analisam sobre a realidade da unidade onde atuam e ter o controle sobre as despesas e variações do orçamento. Quando falamos nesses donos do pacote, falamos sobre o gerente da operação, responsável por todo o pacote de custo, que é o SED variável, e os coordenadores e supervisores, que são responsáveis por uma área específica, como apoio e puxada, por exemplo. As reuniões de SDG são fundamentais para discutir os nossos custos, que aqui na companhia chamamos de OBZ. É nela que os donos de pacote devem mensalmente explicar o OBZ, detalhando os gastos realizados, alocação nas contas corretas, análise dos efeitos, custo, volume, produtividade e a tendência de fechamento até o final do ano. A digitação da tendência no sistema oficial é essencial para o correto acompanhamento do cenário de custo total da companhia. E nosso time de parceiros, mesmo sem utilizar sistemas iguais aos da Ambev, também deve realizar a mesma rotina de entender as diferenças entre real e meta, tendo como base a planilha de remuneração. Assim, é possível justificar e traçar planos de ação para melhoria em reuniões gerenciais com a matriz. Isso tudo quer dizer que o dono do pacote deve monitorar qual o status e tendência do orçamento, mostrar os gastos recentes, explicar a rotina e ainda prever as despesas que vão gerar variação nos resultados. Ô, Rafa. Oi, Augusto. Tudo bem? Tudo bom? Tudo, e contigo? Beleza. Então tá bom. Legal. Cara, é o seguinte, eu recebi algumas reclamações de que tá faltando um pessoal em alguns turnos. Então, Augusto, na verdade é o seguinte, eu já pedi mais funcionários pro RH para atender as vendas desse mês. Acontece que nós estamos num período com alta demanda. Ah, que bom, não é? Inclusive o nosso parceiro possui um banco de candidatos temporários. E eles fizeram um ótimo trabalho de captação. Possuem pessoas com o nosso perfil já pré-aprovadas. A gente vai conseguir atender a demanda e não vamos ter problemas no nível de serviço. Fica tranquilo, Augusto. Pô, mas isso não devia estar acontecendo. Isso devia estar no dimensionamento.
É claro para a gente que o volume, a demanda de pedidos do cliente nesse período é muito maior. Eu sei, você tem razão, mas acontece que os pedidos superaram as expectativas. Daí a gente está nessa situação. Muito pedido e pouco pessoal. Bom, com ou sem dimensionamento, a gente precisa de mais gente na rua. Então faz o seguinte, manda contratar que eu vou colocar essas informações no relatório para que esse problema não se repita. Entendi. Beleza? Eu acho que o problema foi no input desse mês, que não correspondeu à realidade do CDD no período de alta demanda. Passou desapercebido. Foi um problema que eu não consegui detectar. Na verdade, cara, esse problema é reflexo da falta de rotina de dimensionamento. Provavelmente houve um erro de cálculo no volume de vendas Certo. e nos indicadores de produtividade, o que afetou aqui a nossa análise e, consequentemente, nas contratações. Entendi. Também, cara, foi um erro meu, porque eu não verifiquei esse detalhe na reunião. Eu me lembro quando você dizia: pessoal, vamos prestar atenção na rotina de dimensionamento. Qualquer problema e todo o serviço será prejudicado. Foi bem isso que aconteceu. Bom, Rafa, vamos prestar mais atenção no próximo mês ao dimensionamento. Ele é essencial para que nosso trabalho flua bem e para que a gente consiga os resultados. Ok, Augusto, peço desculpas novamente. Mas eu prometo que eu vou verificar as informações antes de passar para a AC e antes de comunicar aos nossos parceiros. Beleza, cara. Até mais. Até mais, Augusto. Bom trabalho aí, hein? Obrigado, igualmente. Ó, vamos lá, hein? Vamos lá. O dimensionamento é uma rotina mensal em que adequamos a estrutura da unidade e prevemos os custos usando um simulador. E atenção, hein? Para que ele funcione corretamente, temos que garantir que os inputs sejam o reflexo da realidade. A rotina do dimensionamento deve se basear em diversos fatores, como análise da previsão de volume, a utilização das ferramentas de simulador, indicadores de produtividade, curvas de vendas. A rotina deve se basear também em desafios do mês, negociação com a administração central, acordo de nível de serviço com as áreas envolvidas e a formalização da estrutura desejada e dos ajustes de custos. Lembre-se, para que a estrutura esteja adequada com a demanda, é importante que próprios e parceiros estejam com todas as vagas preenchidas. Caso o dimensionamento não seja bem feito, podemos ter impacto no turnover, na segurança por falta de treinamento correto e até problemas sindicais. Tudo isso também se reflete no clima dos nossos colaboradores e no engagement. Então, para que isso não aconteça, a criação de um banco de funcionários para o trabalho temporário é fundamental para uma rápida adequação. Esse banco precisa ter um cadastro de currículos pré-aprovados e um plano de captação. Quando for necessário, contratar mais ou, quando for necessário, reduzir os funcionários. Não podemos impactar nosso planejamento orçamentário. Tudo tem que ser muito bem planejado, adequando a mão de obra à demanda. Rever e validar tudo isso garante a verificação do processo implantado. Assim, podemos conferir se ele é efetivamente utilizado, ou seja, se é realmente necessário. Os custos, no geral, né, a gente participa ativamente nos custos desde o início, lá no simulador de custos que a gente pratica. Então você imputa todo o seu volume, você coloca os seus custos, quanto você pratica, né, e você imputa os parâmetros da sua rotina, do que você vai fazer com aquele volume e aquele custo. Depois disso, você precisa analisar o resultado disso. Então, o resultado desses custos é o acompanhamento que você deve fazer. Na gestão de custos, você precisa trabalhar o dia a dia. Você não pode trabalhar o mensal. Explicar uma árvore de custos, você consegue explicar ela mensalmente. Porém, você precisa fazer isso diariamente. Não a árvore, mas sim o acompanhamento. Então, todos os dias você precisa saber exatamente o que caiu na sua conta. Você não pode simplesmente chegar à gestão do final do mês. Você não pode ter isso. É a gestão se eu vou bater, não vou bater. Isso não existe. Você precisa sim acompanhar a sua conta durante todo o período para que ele não seja uma surpresa no final do mês. Quando você parte para o outro caminho, que o seu custo está correto, a sua prestação de contas com o operador está ok, você precisa pagar. Você contratou aquele serviço, o serviço foi executado, e você agora precisa pagar por esse serviço. É fato. Você não vai fugir disso. O serviço foi feito, você vai pagar. Então você precisa garantir esse pagamento.
Garantir esse pagamento não é quando a transportadora reclama. Garantir esse pagamento é você fazer a gestão total desse negócio. Então você, quando emite um documento de pagamento para um operador logístico, você precisa garantir que ele seja pago. Você praticamente assinou um cheque. Você assinou um documento dizendo, você pode me cobrar. A partir daquele momento, você tem que garantir que ele receba. Você tem que garantir que esse cheque seja compensado. Não é dever da transportadora fazer esse cheque. Quem tem que fazer esse cheque somos nós, que contratamos o serviço. Então você tem que fazer a gestão do começo até o final. Do começo, quando você contrata o serviço, quando ele acontece, quando você emite o documento e quando você efetivamente paga o operador. Procedimentos corretos, determinação, dedicação e atenção. Cada um cumprindo com o seu papel. Com certeza seremos a melhor empresa de bebidas do mundo, unindo pessoas por um mundo melhor. Contamos com você, hein? Bom trabalho e até a próxima!